Se você tem algum problema de artrose ou qualquer outra questão de saúde envolvendo dor nas articulações, esta entrevista do quadro Saúde em Foco do Barbacena Online muito lhe interessa. E para falar sobre essas questões, nós convidamos o médico ortopedista Felipe Hermon Hermes da Silva. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte, especialização e pós-graduação em cirurgia do quadril no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Além disso, vários cursos também na Áustria e nos Estados Unidos. Doutor Felipe, seja bem-vindo ao canal BOL. Obrigado, Ricardo. Uma boa noite. Espero poder ajudar a minimizar as dúvidas em relação a esses assuntos aí. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, mas de forma genérica, e eu imagino que ela seja recorrente no seu consultório médico. E talvez até a terminologia não seja exatamente desse formato, mas é bom que a gente pode até explicar isso melhor. Então, veja bem, o que é uma prótese de joelho? Então, Ricardo, a prótese de joelho, né, seria o implante utilizado na cirurgia de artroplastia do joelho, né? Esse implante ele é utilizado em casos de uma artrose moderada avançada, onde o paciente já tem uma deterioração, uma degeneração da cartilagem articular, né? E algumas vezes, em alguns casos, nós vamos falar nisso mais para frente, existe a indicação de fazer esse procedimento, né? A prótese de joelho ela é composta normalmente por 4 componentes. Um componente que vai substituir o fêmur, um componente que vai substituir a tíbia, a cartilagem, né, degenerada desses ossos, um componente que vai ficar entre os ossos para fazer um papel de amortecimento, deslizamento da prótese, né, e um componente que pode ou não ser utilizado, que é o componente patelar, substituindo a articulação da patela em contato com o fêmur, né? Então, basicamente, isso seria a prótese de joelho e a cirurgia, a artroplastia total de joelho. Entendi. Então, agora, quando o médico deve indicar a artroplastia total de joelho? Então, os pacientes com diagnóstico de artrose no joelho, né, sendo ela pós-traumática, degenerativa ou até mesmo reumática, né, eles são submetidos inicialmente a um tratamento conservador, que são os tratamentos não cirúrgicos. Eles começam, a gente entra com a medicação anti-inflamatória, analgésica, né, um trabalho sempre de fisioterapia, reforço muscular, que é importante, até mesmo no pós-operatório. Então, o paciente que tem uma artrose leve, ele não vai ter uma indicação imediata de tratamento cirúrgico. A gente tenta primeiro esgotar todas essas estratégias conservadores, que muitas vezes funcionam muito bem, né? Até o momento que ele começa a ter uma queda da qualidade de vida. Então, um paciente que está tendo dor, aquela dor intratável, que não melhora com o tratamento conservador, já está perdendo qualidade de vida, já começa a depender de uso de muletas, de apoios para a deambulação do dia a dia, né? Já tem dificuldade para executar as atividades do dia a dia. Esses pacientes já começam a se indicar mais o tratamento cirúrgico, né? Então, a falha do tratamento conservador, associada a uma artrose já no estágio mais moderado a avançado, certo? E uma perda da qualidade de vida. Isso aí já começa a ter uma indicação para a gente pensar nessa indicação de cirurgia. Agora, é importante também que, para fazer a cirurgia, tem que ter um pré-operatório rigoroso. Então, o paciente tem que ser avaliado as condições clínicas dele, né? Hoje em dia, a gente pensa numa idade, até então era 60 anos, há um tempo atrás. Com a avançada tecnologia de prótese, a gente pensa hoje em dia que uma idade mínima de 55 anos para poder fazer a prótese. Então, pacientes jovens que estão no auge da vida, com a dor incapacitante, perdendo qualidade de vida, temos que atentar e, às vezes, indicar a prótese, né? Alguns casos, se for uma doença reumatológica, às vezes o paciente tem uma indicação até mais precoce, né? Já tive casos de pacientes com menos de 45 anos, 40 anos, que necessitaram de fazer a cirurgia, né? Uhum. Agora, existem situações onde a artroplastia de joelho não deve ser aplicada?
Existe, Ricardo. Assim, a gente fica sempre lembrando que a cirurgia ela pode ter complicações, né? E ela tem as suas contraindicações. Então, pacientes em vigência de alguma infecção ativa, seja uma infecção no joelho, ou seja, às vezes, uma infecção de vias respiratórias, um de foco urinário ou de foco dentário, elas têm que ser tratadas desse problema inicialmente, para depois serem pensadas para fazer a cirurgia. A gente trata primeiro, até que na avaliação pré-operatória, a gente pesquisa, investiga alguma infecção que esteja em curso, e às vezes está silente, você não sabe que a pessoa tem, até mesmo a pessoa não sabe que tem, e aí a gente trata primeiro esse tipo de infecção, para depois poder realizar a cirurgia, né? Outras, Não, sim. outras questões também, o paciente com idade muito avançada, né? Sem condições clínicas. Então, às vezes, a condição clínica do paciente ele tem uma artrose incapacitante. E aí, ele chega para a gente com um quadro articular de indicação de prótese, mas ele não tem a indicação, ele tem um problema cardiológico grave, ele tem uma doença que favorece, né, uma complicação no pós-operatório, que a gente vai pesar na balança o risco-benefício. Vale a pena eu correr o risco de fazer uma prótese de joelho e esse paciente sofrer algum mal maior? Sim, então, paciente com idade avançada ou com sem condições clínicas, a gente não opta pela cirurgia. E aí tem outros tratamentos, né? A gente usa muito, aí cabe naquele tratamento medicamentoso, o fortalecimento muscular, infiltrações, seja de corticoide ou do ácido hialurônico, muito utilizado hoje em dia, que alivia um pouco a dor, né? Nos Estados Unidos, eles usam muito injeção de plasma rico em plaquetas. Aqui a gente não tem essa liberação pela Anvisa nem pelo CRM, mas talvez seja um futuro para minimizar a dor desse paciente. Então, a gente tem que sempre saber bem indicar o procedimento para você ter um ótimo resultado no futuro, né? Claro. Pacientes também que têm uma fraqueza muscular ou doenças neurológicas que têm perda de função nos membros inferiores, também a gente tem que pensar se vale a pena ou não indicar o procedimento. Compreendo. São indicações relativas. Sim, eu queria perguntar sobre a cirurgia em si. Como é que é assim a recuperação depois da cirurgia? Quanto tempo a gente pode falar que a pessoa fica de molho? Então, Ricardo, assim, de molho é uma palavra que eu sempre olho para os pacientes. Não pode fazer repouso, né? É uma cirurgia. Né? Antigamente tinha vários mitos. Opera o joelho, fica acamado 30 dias. Até hoje eu escutei isso no consultório. Acamado 30 dias, não pode voltar à vida normal. Isso já caiu por terra, esses mitos, né? Hoje em dia, a cirurgia é uma cirurgia que é feita com raquianestesia, então, ou seja, uma anestesia, teoricamente, que rapidamente o paciente volta a ter uma função normal dos membros inferiores, né? A gente estimula, desde o primeiro dia pós-operatório, uma deambulação precoce. Então, entra junto com uma equipe multidisciplinar, então a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia é fundamental nesses casos. O paciente tem que retomar rapidamente a marcha, o movimento articular, então não pode ficar sem dobrar o joelho, não pode, né, ficar sem esticar o joelho. Né? Eles não podem fazer repouso no pós-operatório, certo? Lógico que vai utilizar um andador no pós-operatório imediato. Isso aí vai ser o companheiro dele, eu falo meus pacientes, nas próximas semanas, né? Até ele ter a capacidade de ir soltando esse apoio para a marcha. Né? Na alta, a gente sempre orienta medicações analgésicas. Esse paciente tem alta normalmente com 36 horas pós-operatória. Então, ou seja, ele fica internado no máximo 3 dias, a não ser que tenha necessidade de ficar mais tempo. Né? Usa-se anticoagulante para prevenção de trombose e tromboembolismo pulmonar, que é uma complicação descrita na literatura, em torno de 1% dos casos, então a gente tem que prevenir, e daí o movimento é muito importante para isso. O principal remédio para evitar isso é movimentar, então tem que estimular o paciente a deambular. Né? Pode ser usado meio de compressão em alguns casos, compressa de gelo, e fisioterapia já nos pós-operatório imediato dessa cirurgia. Então, a gente tem que estimular o paciente a andar. Ele vai andar com o andador, mas ele tem que trabalhar, fazer a parte dele, que eu gosto de lembrar. Não adianta botar a prótese, ela não vai mexer sozinha. A gente tem que mobilizar,
voltar a ter a força muscular de pré-operatório. Então, isso é muito importante para a longevidade da prótese e para a qualidade de vida do paciente, né? Acho que o importante é isso, mobilidade precoce. Uhum. É interessante quando a gente menciona realmente a qualidade de vida que é dada, né? A medicina tem desenvolvido e tem alcançado muito bem essa ideia de qualidade de vida. Uma das especializações que você tem, Felipe, além do joelho, é também a respeito do quadril. E eu queria te perguntar, então, o seguinte: a artroplastia de quadril, quando ela é indicada? Então, Ricardo, quando a gente fala de artroplastia do quadril, né, a gente tem genericamente assim duas opções principais, né? Existe a prótese, né, ou artroplastia parcial do quadril, que ela já é mais direcionada para aqueles casos de idosos com fraturas, né, de colo do fêmur desviado. Então, é um tipo de prótese de quadril, né, onde a gente consegue, é uma cirurgia de emergência, né, o paciente quebra e tem a necessidade da cirurgia o mais rápido possível. Sabe-se que esse paciente que espera essa cirurgia mais dias, ele aumenta a mortalidade desse paciente, né, na fratura de colo do fêmur, onde a cirurgia parcial ela só é submetida à retirada da cabeça do fêmur. A gente faz uma cimentação e coloca uma haste, uma cabeça do fêmur, né, sintética, normalmente de cromo cobalto, e isso vai ser a nova articulação do quadril deste paciente. A gente indica normalmente em pacientes acima de 80 anos, porque já é uma cirurgia que não vai ter uma longevidade tão grande comparado com a prótese total. E a prótese total, que seria a artroplastia total do quadril, já é realizada a substituição tanto acetabular, que é do lado da bacia, né, onde o encaixe da cabeça do fêmur. Então a gente faz uma fresagem, remove aquela cartilagem, instala-se um componente acetabular, depois faz o componente femoral também. E ela é mais indicada em pacientes com artrose, que já é a degeneração articular do quadril, ou em pacientes jovens com fraturas desviadas, né, que não cabe um tratamento não protético, né? Porque a gente pode fixar o parafuso, com parafusos ou outros dispositivos a fratura do colo do fêmur do jovem, mas dependendo do desvio, hoje em dia, com a qualidade das próteses, a gente tem optado, às vezes, fazer ela de forma primária, já no trauma, né? Mas acho que aqui a gente vai falar mais da prótese para quadro de degeneração articular. Então, ela é utilizada para aquele paciente que também está... A indicação é praticamente a mesma, né, do joelho. Pacientes que vêm em declínio de qualidade de vida, perda de mobilidade articular. Então, a gente pega um paciente que perdeu o movimento no quadril, não consegue, às vezes, calçar uma meia, cortar uma unha do pé, tem dificuldade de flexão do tronco em cima do quadril. Então, são os pacientes eletivos, assim, para a gente pensar na cirurgia de prótese. Vale frisar também que eles todos são submetidos primeiro a um tratamento conservador, né? A indicação de cirurgia não é a máxima, né? Primeiro a gente esgota toda essa parte de medicamentosa, condroproteção, fisioterapia, fortalecimento. O paciente não está evoluindo bem, vão pensar na cirurgia, né? Agora, olha só, você já até mencionou algumas coisas a respeito de idade, mas teria, assim, uma idade limite que a pessoa possa passar aí pelo procedimento cirúrgico de artroplastia do quadril? Ricardo, assim, para a indicação da cirurgia, isso é muito individualizado, né? No joelho, assim, a gente sabe que tem aquela questão, igual eu comentei ali, o ideal é esperar chegar na casa dos 55, 60 anos, um protocolo, né? Eu estive recentemente no Congresso Americano em 2018, até iria nesse ano, mas aí pela pandemia foi suspenso. E aí o protocolo que eles falam lá de agora já diminuíram para 55 anos. No quadril, aí o limite seria no inverso. Você não tem para jovem, o paciente está com dor. Você tem atualmente próteses de diversos tipos de material diferentes. Então, você tem próteses hoje em dia de cerâmica, que podem ser utilizadas em jovens com reumatismo, que desenvolvem uma artrose avançada. Então, esse paciente com 20 e poucos, 30 anos, pode colocar uma prótese, que é uma prótese que vai ter uma durabilidade aí de 25 a 30 anos, né? Então, a gente pensa em não ter idade mínima para prótese de quadril. E quanto à idade máxima, ela é muito individualizada, né? Acho que o mais importante é a idade clínica do paciente. Então,
Às vezes tem um paciente com 85 anos que ele é rígido, poucos problemas de saúde, que está perdendo qualidade de vida. Lógico que é uma condição que tem que ser muito conversada com a família, porque tem os seus riscos, né? Mas a gente pode indicar uma prótese de quadril e a cirurgia, né? Eu já tive pacientes que eu já operei de 84 anos, 87 anos, né? Existem trabalhos hoje em dia que eles estão né, na Sociedade Brasileira de Quadril, está mudando um pouquinho o perfil, eles tendem a indicar em pacientes com fratura até acima de 90 anos a prótese de quadril total. Então, assim, a depender muito do quadro clínico do paciente, da expectativa de vida do paciente e, lógico, um caso discutido com familiares. Né? A indicação, o apoio da família é muito importante nesse tipo de cirurgia. Né? Uhum. Agora, no caso do joelho, foi a indicação de que ele precisava ter movimentação. No caso da cirurgia do quadril, como é que é isso? Assim, como é que fica esse período pós-operatório? Quais são os cuidados que devem ser tomados quando se passa pelo procedimento cirúrgico de artroplastia do quadril? Isso, cara. Então, no quadril, assim, essa máxima de mobilidade precoce, ela prevalece. A gente precisa de botar esse paciente o mais rápido possível para movimentar, tá? Então, a cirurgia transcorreu tudo bem, não teve nenhuma intercorrência, esse paciente já anda no dia seguinte. Vai depender também do andador, né, de início, todo aquele cuidado multidisciplinar, com uma fisioterapia adequada, né? Ele tem que ser estimulado a andar desde o início, tá? Vai usar as mesmas medicações anticoagulantes, os analgésicos. Agora, a prótese de quadril, ela tem uma peculiaridade. Ela sofre mais chances de deslocamento. Então, alguns cuidados, né, assim, essenciais que a gente opta por usar no pós-operatório, assim como evitar uma flexão do quadril acima de 90 graus, não sentar em local baixo. Então, vamos supor um exemplo, vaso sanitário. É um perigo para a prótese de quadril, porque o paciente faz uma flexão muito grande, então ele pode botar, como é uma prótese que ela é acoplada, na hora de encaixar a prótese, né, dependendo do movimento que o paciente fizer, ele pode ter um deslocamento. Então a gente previne isso, orientando o paciente a evitar sentar em local baixo. O vaso sanitário eu oriento sempre a usar aqueles elevadores de vaso sanitário ou a cadeira de banho, né? E cruzar a perna, que o movimento de adução também excessiva pode levar a uma instabilidade dessa prótese precoce, que é o que a gente menos quer, né? Instabilidade, né? Cirurgia de prótese não pode ter instabilidade, não pode ter infecção, né? E isso são as duas complicações mais temerárias assim, né, que a gente vê nesses tipos de cirurgias. Mas tem que ter mobilidade precoce, o paciente tem que andar. Bom, mobilidade é uma coisa, mas voltar à prática de esportes, tanto no caso da artroplastia de joelho, quanto na artroplastia de quadril, né? Em quanto tempo a pessoa que passa pelo procedimento cirúrgico pode voltar a praticar essas atividades esportivas? E eu queria fazer uma outra pergunta dentro desse contexto também, doutor Felipe, a respeito da pessoa voltar a dirigir, pegar o seu veículo e poder sair já dirigindo. Há quanto tempo é preciso esperar para poder voltar a esse tipo de atividade? Por favor. Então, Ricardo, quanto à atividade física, assim, acho que é importante, a gente tem que lembrar que foi submetida a uma cirurgia, né? São cirurgias de grande porte na ortopedia, né? Apesar do sucesso dessas cirurgias, para se ter uma ideia, a artroplastia total de quadril ela foi eleita a cirurgia ortopédica do século XIX. Tamanho sucesso e o que ela trouxe de benefício para os pacientes submetidos a ela, né? Então é uma cirurgia de muito sucesso. Só que são cirurgias de grande porte. Então, a gente tem que ter em mente que tem que cicatrizar toda aquela abordagem, todos aqueles tecidos que a gente teve uma agressão cirúrgica, digamos assim, eles precisam de estar mais cicatrizados, né? Agora, atividade física, antigamente era quase que proibido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que ter em mente que tem que voltar a ter uma atividade física, né, o quanto antes, digamos assim. Então, esse paciente já vai ter um programa de reabilitação com fisioterapia desde o início, né? Quanto à atividade física, para as próteses, a gente prefere atividades de baixo impacto, né? O paciente não vai botar uma prótese e vai achar que vai
pelo menos não tem indicação médica de jogar um futebol, de jogar um vôlei, né? A gente sabe que tem pacientes que fazem isso, mas ao fazer uma luta, uma arte marcial, um jiu-jitsu, né? A gente vai ter que ter alguns limites. A prótese não é para isso. A função principal da prótese é para tirar a dor. Mas o paciente ele vai ser orientado a fazer uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, uma bicicleta ergométrica, que biomecanicamente é o melhor exercício do ponto de vista para joelho e no quadril, se tiver o banco elevado. Então, ou seja, são atividades que a gente libera. Quando liberar, né? Isso é muito individualizado. Vai ter uma senhora que tem uma maior dificuldade, que ela vai demorar mais tempo a retornar. Mas, em média, os pacientes estão autorizados em torno de 60 dias. Né? Pacientes mais jovens, às vezes 30 dias, já estão fazendo uma academia, né? Já estão fazendo o seu caminhar normal, sem apoio. E dirigir, assim, a gente tem que pensar muito na segurança do paciente. Então, a gente orienta dirigir quando não estiver mais usando nenhum apoio para deambulação. Então, já largou o andador, já largou a muleta, já largou a bengala, né? Treinar muito antes de dirigir, tem que treinar, né? Antes de pegar uma rua, você tem pedestres, tem outros veículos, tem a própria família que é levada junto ao carro. Então, essa segurança é importante. Então, a gente tem que ficar muito de olho. Hoje em dia, com os carros automáticos, quando se opera o carro, o lado esquerdo, talvez 2 semanas já dá para liberar todo mundo para dirigir, porque ele não vai depender tanto daquele membro para poder fazer a execução do movimento. Agora, quando se opera o lado direito, a gente espera aí pelo menos de umas 6 semanas a 8 semanas para poder liberar com segurança, a depender de cada caso, né? Mas a gente é prudente isso. E é importante, e voltando à atividade física, é importante o paciente executar uma atividade física. A prótese por si só, lógico que ela funciona muito bem. Se tirou uma lesão degenerada da cartilagem, que estava sofrendo de dor, né, perdendo qualidade de vida, e ali, normalmente, eu brinco com os pacientes, a dor fica na cirurgia. Só que tem todo um trabalho de pós-operatório, e a atividade física vai ajudar nesse processo de fortalecimento, de equilíbrio, né? Então, o paciente vai voltar a ter uma vida melhor do que ele tinha antes e liberado para a atividade física. Cada caso é um caso, mas nessa maioria de hidroginástica, caminhada, atividades físicas em musculação, todos os pacientes são orientados a fazer e devem fazer já, né, no pós-operatório, assim que liberados, do ponto de vista de carga. Claro. Doutor, a gente está se aproximando já do fim da entrevista, mas eu queria fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. A durabilidade de uma prótese, né? A necessidade de se trocar o que é feito, né, da cirurgia, como é que é a média de durabilidade, por favor? Ricardo, é uma pergunta interessante, que é uma pergunta que tem que ser bem orientada aos pacientes, né, que serão submetidos a esse tipo de cirurgia. Né? Antigamente tinha uma máxima, a cada 10 anos troca-se a prótese. Né? Hoje em dia, com a tecnologia envolvida, né, nesses manuseios da prótese, né? Eu já estive em 2 fábricas, uma nos Estados Unidos, uma na Alemanha, vendo como é que é feita a qualidade da prótese. Então, mudou um pouco, caiu por terra isso. Né? Você tem próteses com uma durabilidade maior hoje em dia. Lógico, dependendo da qualidade do implante. Isso é muito importante. Então, a qualidade do implante vai definir o tempo de durabilidade, certo? E também o tipo do implante. No joelho, basicamente, é o seguinte, a gente pensa que o joelho ele tem um componente metálico, um polietileno, que hoje em dia a gente usa um polietileno altamente trirradiado, né? Na nomenclatura americana é Ultra High Cross Linked, que ele é feito numa preparação, numa usinagem feita para uma durabilidade muito grande. Então, a prótese de joelho, hoje em dia, estima-se que ela já tem trabalhos mostrando uma durabilidade na casa de 20 a 25 anos, com 90 a 95% de sobrevida dessa prótese, e próteses feitas há 20 anos atrás, que a gente hoje em dia já usa uma qualidade muito superior a isso. Então, eu tive num curso, né, esse curso que eu tive na Áustria, que você comentou no início, lá os europeus, eles falavam, a prótese de joelho, hoje em dia já dá a indicação, com 55, 60 anos de vida, é para ser feita uma só na vida. Então, a gente espera que essa prótese vai levar o paciente até os 90,
Hoje em dia, né, temos a população chegando a 100 anos aí, não é raro, né? Temos pacientes chegando a 100 anos, então, e com a medida do tempo, vai diminuindo a demanda desse paciente, né? Um paciente de 50 anos deambula de uma forma, um paciente de 80 de outra forma. Então, devido a essa declínio da demanda, essas próteses de quadril e de joelho de última geração são feitas para a gente evitar essa revisão, né? Na prótese de quadril já é diferente assim, porque você tem mais superfícies, né? A tribologia que a gente chama, que são superfícies diferentes. Então, igual eu comentei da cerâmica, a cerâmica são próteses hoje em dia que tendem a durar, já tem já na casuística 20 anos, 25 anos, com essa sobrevida também na casa de 90%, e hoje em dia, com esse parto a gente usa muito a cerâmica poli, que é esse polietileno altamente preparado, que é um plástico de alta resistência e alta durabilidade. A gente espera também essas próteses durando já, né, nos congressos eles orientam, você pode orientar seu paciente, pode falar que essa prótese vai durar entre 30 e 35 anos. Então, a revisão, ela muitas vezes é necessária, né? Mas, atualmente, a gente tenta fazer a prótese durar o máximo possível. Agora, isso tudo que eu falei tem fatores que são importantes para a duração. Primeiro, o paciente tem que estar sempre de acordo com a sua reabilitação, né? Não vou botar uma prótese e vou sair correndo aí 20 quilômetros por semana, ou então vou fazer um futebol, que essa prótese pode fraturar, ela pode quebrar, ela pode se desgastar mais rápido. Outra é o posicionamento do implante. Então, o cirurgião tem que ser treinado, tem que ser capacitado para colocar aquela prótese num posicionamento que ela vai ter a maior durabilidade. Então, tem trabalhos, tem vários estudos dessa maneira. A prótese depende do posicionamento do implante e de como ela vai ser utilizada no futuro. É claro. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Certamente faz com que as pessoas possam compreender melhor essa questão envolvendo essas cirurgias de joelho, cirurgias de quadril, para que tenham realmente mais qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no canal BOL. Obrigado, Ricardo. Eu acho que é um tema muito interessante, porque a gente vai envelhecendo e cada vez a população está vivendo mais. A gente tem que pensar na qualidade, né? Porque não adianta a gente chegar lá na frente e não ter qualidade de vida. E essa qualidade de vida é desde levantar de um sofá ou até mesmo e ter a capacidade de fazer o uso de uma caminhada ou até mesmo alguma atividade do dia a dia prejudicadas pela artrose do joelho ou pela artrose do quadril. Então, com as técnicas novas, essas artroplastias sendo bem indicadas, a gente devolve o paciente uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida para ele poder exercer suas funções rotineiras. Muito obrigado pelo convite aí, espero ter sido claro aí nas respostas. Não, foi sim, bastante claro, muito bom e muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.